Então vamos lá, vamos falar sobre um tema, o caminho da vida. A questão da pluralidade das existências, desde longo tempo ela tem preocupado os filósofos, e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Então se inscreva aqui, lembrando que essa é a minha modesta opinião. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com auxílio da pluralidade das existências. A maior objeção que nós podemos fazer a essa teoria é a da ausência de lembrança das existências anteriores, ao qual eu já comentei em outro vídeo, que é o esquecimento do passado. E com efeito, uma sucessão de existências inconscientes, uma das outras, deixaram corpo para tornar outros sem a memória do passado, e que valeria ao nada, visto que seria o nada quanto ao pensamento. Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida, sem ligação entre si. Seria, por exemplo, a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente, a mais doce e consoladora esperança do futuro. Ela seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Semelhante doutrina, ela seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a de uma única existência, com a perspectiva de uma eternidade de penas por algumas faltas temporárias. Ora, compreende-se, então, que os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam, mas não é assim que a doutrina espírita nos apresenta. Porque a existência espiritual da alma, diz ele, é a sua existência normal, com indefinida lembrança retrospectiva. As existências corpóreas são apenas intervalos de curtas estações na existência espiritual, sendo a soma de todas as estações apenas uma parcela mínima da existência normal, absolutamente como se numa viagem de muitos anos, de tempos em tempos, o viajante parasse durante algumas horas. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade por ausência de lembrança, a ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. E a solução de continuidade, ela realmente só existe para a vida corpórea exterior e de relação, e a ausência aí da lembrança, ela prova a sabedoria da providência, que assim evitou fosse o homem, por demais, desviado da vida real, onde ele tem deveres a cumprir. Mas quando o corpo se acha em repouso durante o sono, a alma levanta o voo parcialmente e restabelece-se então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. A isto ainda se pode opor uma objeção, perguntando que proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido.
A doutrina espírita responde primeiro que a lembrança das existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa, tornaria esta última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimentos. Se assim não fosse, qual seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fomos? Para o nosso melhoramento, aquela recordação ela seria inútil. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para frente. Adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições, alguns erros. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida, em que nós somos qual nos houvermos feito, em que nos tomamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Se numa existência anterior fomos antropófagos, que importa isso desde que já não somos mais? Se tivermos um defeito qualquer de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta que está saldada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido. O restante ficará para a vida seguinte. E a corrigi-lo do que nesta nós devemos cuidar. Depois de um derradeiro esforço e havendo desaparecido todo o vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa então o que lhe foi? A lembrança dele ter acabado no cada falso não seria uma tortura e uma humilhação constante? Então vamos aplicar esse raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e nós poderemos ver como a alma se melhora, passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Não terá sido Deus mais justo com tornar o homem árbitro da sua própria sorte, pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que a sua alma renascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar de suas imperfeições? Então, pela pluralidade das existências, nas suas mãos está o seu futuro. E se ele gasta longo tempo tentando se melhorar, ele sofre as consequências dessa maneira de proceder. Essa é a suprema justiça. Mas a esperança, porém, jamais lhe falta e é interdita. Entretanto, eu pergunto: por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Ora, vamos atentar bem e nós veremos que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, eles sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é um fruto do trabalho que as primeiras travessias lhe impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Que é o que saberíeis, por exemplo,
por lá não houvesse passado. A atividade que houve de desenvolver os recursos de imaginação que nós precisamos empregar para abrir um caminho, aumentaram os nossos conhecimentos e desenvolveram a nossa inteligência. Sem que tal se desse, então seria tão novo quanto era a partida. Mas, procurando safar dos tropeços, nós contribuímos para o melhoramento das florestas que nós atravessamos. O que nós fizemos foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajantes que fazem outro tanto e que, tanto trabalhando para si mesmo, trabalham sem o perceberem para o bem comum. Então não é justo que recebam um salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso se nada houvessem feito? Ora, o caminheiro, ou seja, que chega ao fim e que volta para ajudar os outros que vêm atrás, figura os anjos guardiões, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em nos ver, como também no desobrar em suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Isso que é importante. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.